Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 51. Faremos a leitura de todo esse texto, versos de 1 a 19. Salmo 51. Está escrito assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Eu quero então conversar com vocês sobre arrependimento. A porta de entrada da restauração. Bom, é sabido de todos vocês que esse salmo é um salmo de confissão de Davi, um salmo de contrição, e o pecado que ele confessa aqui é especificamente o pecado que ele cometeu adulterando com Batseba, mulher de um dos seus soldados, chamado Urias. E ele, ao ter aquele relacionamento extraconjugal, a mulher manda avisá-lo: eu estou grávida. E a única palavra que Batseba profere em todo o enredo é esta: estou grávida. Sabendo disto, Davi tem um problema, porque o marido desta mulher está em guerra e não tem prazo para voltar para casa. E a gravidez tornar-se evidente, e todo mundo queria saber o que está acontecendo. Então Davi resolve ter 4 atitudes, né? Primeiro ele viu, depois ele cobiçou, depois ele adulterou, depois ele tentou esconder o seu pecado. Quais foram as 4 atitudes que ele tomou? Primeiro, dar férias ao marido de Batseba. Ele pensou, vai resolver o problema. Ele vai voltar para casa, vai se relacionar com a mulher, está tudo resolvido. Segundo plano B, já que o plano A não funcionou. Eu vou dar um banquete ao marido de Batseba e vou embebedá-lo, porque bêbado ele vai voltar para casa, nem vai saber o que vai acontecer. Também não funcionou. Plano C, encomendar a morte do marido de Batseba. Crime de guerra, soldado morre na guerra, ninguém vai questionar nada. Plano D, casar-se com Batseba para esconder o problema da gravidez. Tudo parecia perfeito, nenhuma ponta solta, tudo bem guardado no segredo. Só não contava com uma coisa. A Bíblia diz: porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. O que Deus fez? Deus mandou o profeta Natã à casa dele. E o profeta era um homem de mente criativa. Ele sabia fazer uma abordagem direta para alcançar o coração do rei. E ele chega contando uma história que não tinha nada a ver com o problema do rei. Ele conta uma história de que havia um fazendeiro com muitas reses, com muitas ovelhas. E havia um pobre vizinho dele que só tinha uma cordeirinha, que ele comprara e criara com os filhos, que comia do bocado dele, que bebia no copo dele. E aí esse homem fazendeiro recebe uma visita e resolve, em vez de matar uma das suas reses para fazer o jantar para o seu ilustre visitante, vai lá na casa do pobre,
mata a única cordeirinha do pobre para fazer o jantar para o visitante. Isso provoca a ira de Davi. E ele diz: este homem tem que morrer. E mais, ele tem que devolver ou pagar 4 vezes mais pela cordeirinha que ele matou, que ele pegou do seu vizinho pobre. E Natã, que não tinha medo, não era um profeta da conveniência, botou o dedo no nariz do rei e disse: tu és o homem. E Davi pagou 4 vezes. Primeiro, que o filho do adultério morreu. Segundo, porque Absalão matou Aminon. Terceiro, porque Joabe matou Absalão. E quarto, porque Salomão matou Adonias. Davi sentenciou a si mesmo e teve que pagar a conta. Ele só não morreu porque Deus perdoou o seu pecado. E esse salmo, ele vai contar para nós como é que foi esse processo do arrependimento. A porta de entrada da restauração. Então, chama atenção para alguns fatos. Primeiro, a absoluta necessidade do arrependimento. Diz o texto bíblico que nesse período que ele ficou calado, guardando esse segredo, seus ossos envelheceram. Constantes gemidos, senso da distância de Deus, ou da mão esmagadora de Deus sobre ele. E então Davi está admitindo que não há cura, não há perdão, não há libertação, não há restauração sem arrependimento. E eu passo a destacar alguns pontos. Primeiro, passo da restauração é o reconhecimento do pecado. Olha comigo o verso 3. Leia comigo o verso 3. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu conheço o meu pecado. Isso significa reconhecimento do pecado, convicção de pecado. Ele não olha para os outros. Ele não diz: olha, eu fui pego num laço. Se a Batseba não tomasse banho de porta aberta, de janela aberta, eu não teria caído nessa esparrela. Não, ele não culpa ninguém. Ele não joga a responsabilidade para ninguém. Ele diz: eu conheço a minha transgressão. Ele é como o pródigo: pequei contra ti, já não sou digno. Meus irmãos, o ponto básico é o seguinte: o mundo hoje faz de tudo para você não encarar você mesmo. O mundo hoje oferece 1000 alternativas para você não ter que confrontar a sua própria alma. Para você botar uma cortina de fumaça e não reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão. Mas esse é o primeiro caminho da restauração. É você dizer: eu pequei, eu conheço o meu pecado, eu conheço a minha transgressão. Segundo passo da restauração é o reconhecimento da natureza daquilo que nós fizemos. Então, veja comigo, por favor, os versos 1 e 2. Vamos ler comigo? Vamos juntos? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Chama a sua atenção para 3 palavras aí. A primeira delas, no verso 1, é a palavra transgressão. E a palavra transgressão significa rebelião. É uma revolta contra uma autoridade. Em outras palavras, Davi está dizendo que o pecado que ele cometeu de adultério com Batseba foi um pecado de rebelião contra a autoridade de Deus. Ele foi governado não por Deus, ele foi governado pela sua lascívia, pelo seu desejo, cobiça, impureza, lascívia. Segunda palavra que ele descreve aí da natureza do que ele fez está no verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Iniquidade é aquilo que é perversão, que é sujo, que é feio, que é indigno, que é vergonhoso, que é impuro. E terceiro, pecado, que é errar o alvo, é pisar fora do caminho, é perder o foco da vida. Então, antes de você ser restaurado, você precisa entender o que você fez, a natureza daquilo que você fez. É uma rebelião contra Deus. É algo sujo, é algo que tira você do caminho reto da santidade. Terceiro passo da restauração é confessar que tudo isso é feito contra Deus e diante de Deus. Versículo 4, leia comigo, por gentileza. Vamos juntos? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar,
e puro no teu julgar. E aí você pergunta, mas não estou entendendo, porque ele adulterou com Batseba. Ele acabou com a vida dela. Arrebentou com a vida dela e com a família dela. Segundo, ele pecou contra o marido dela. E não só pecou contra o marido dela, mandou matar o marido dela. Ele pecou contra a família dele. Ele pecou contra a nação dele. Porque muitas pessoas foram mortas em virtude desse pecado. Mas ao confessar, ele vai dizer que contra ti somente eu pequei. O que ele está querendo dizer é que qualquer pecado na horizontalidade da vida implica, em primeiro lugar, num pecado na verticalidade da vida. Primeiro você peca contra Deus. Primeiro você se rebela contra Deus. Primeiro você abandona a lei de Deus. Primeiro você deixa de lado toda a consciência das exortações de Deus. Você rompe com todas essas barreiras antes de render-se ao pecado. Então Davi viola a sua consciência. Davi desobedece à palavra de Deus. Davi ultraja a santidade de Deus. Davi escarnece do amor de Deus. Davi pisa na graça de Deus. Davi cospe na bondade de Deus. Isso é que significa pecado. Quarto lugar. Quarto passo da restauração é o reconhecimento de que nós não temos nenhum direito ou desculpa para pecar. Confira comigo o verso 4b, que nós já lemos e leremos de novo. Parte B. De maneira que serás tido por justo no teu falar, por teu julgar. Esse é o primeiro ponto do reconhecimento. Que quando o pecador é igual um Saul da vida, que quando ele é apertado no seu pecado, não, mas ele dá uma desculpa, não, mas não é bem assim, não, mas eu não fui culpado, bom, mas outras pessoas também foram culpadas, eu errei, mas mais gente errou também, eu não errei tanto quanto os outros. Ele está percebendo que não tem convicção de pecado. Aqui Davi está dizendo, o Senhor é justo, eu pequei, eu transgredi, então o Senhor é justo no teu falar, é puro no teu julgar. Ele não dá desculpa. Ele reconhece o seu erro. Quinto passo da restauração é reconhecer que a sua natureza é essencialmente má. Olha comigo o versículo 5. Leia comigo. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Meus irmãos, isso é tão importante para entender, porque nós vivemos numa sociedade que tenta dizer para você, você não é culpado, você é uma vítima. Você é uma vítima do sistema. Então o culpado é o outro. O culpado é a criação que você teve, o culpado são as leis muito rígidas, o culpado é que a minha mulher também não foi muito legal de deixar a janela aberta, o culpado é todo mundo, menos eu. Reconhecer que o seu problema não está fora, está dentro de você. Não é o meio, é o seu coração. Não é a Batseba nua, é o coração de lascívia. Não é a janela aberta, é a cobiça dos olhos. Então, o problema não está fora de você, o problema está dentro de você. Não é uma questão sendo apenas do que eu faço, é quem eu sou. Não é o mundo, é o meu coração. Não é a pornografia, é o meu coração lascivo. Então, esse homem está chamando para si a responsabilidade do seu problema. Esse é o primeiro portal da restauração. Vamos ao segundo ponto. O profundo anseio pelo perdão de Deus. Em primeiro lugar, é preciso ter profunda consciência de seu estado e de sua condição. Leia comigo agora o verso 1, por gentileza. Vamos juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Agora preste atenção, ele está fazendo um pedido. Tem misericórdia de mim. Esse apelo, esse pedido é feito por alguém que se sente miserável, falido, arruinado, desesperado, não tendo nada. Ele é um homem rico, ele é o rei, ele é poderoso, ele é famoso, mas ele está completamente desolado. E aqui que começa o caminho da restauração. A não ser que o pecador chegue a esse estado, não tem restauração. Não tem. Segundo, é preciso ter um profundo desejo do perdão divino. No verso 1 ainda diz, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Eu não mereço, eu preciso da multidão das tuas misericórdias. E o que é misericórdia? É lançar o coração na miséria do outro.
É esse estado de completa carência, necessidade, que esse homem tem. Ele está espremendo todo o pus da ferida, tirando todo o veneno do seu coração. Terceiro lugar, é preciso ter profunda consciência da nossa total incapacidade e impotência. Leia o verso 16 comigo, por gentileza. Vamos lá? Pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, os tu usaria. E não te agradas de holocausto. O que ele está querendo dizer? Oh Deus, se o problema fosse apenas um ritual religioso, se fosse um volume de oferta, a quantidade de dinheiro que eu vou botar no gasofilácio, ou a quantidade de ovelhas, ou de bois, ou de cabritos, ou de animais que eu vou levar para imolar e oferecer em holocausto, estava resolvido. Estava resolvido. Quanto eu vou dar para Deus? Para Deus tirar a culpa. Para Deus apagar essa transgressão, para Deus limpar o meu coração, para Deus me quebrar essas algemas. O que eu posso fazer? Quanto de dinheiro eu tenho que dar? Quanto de oferta eu tenho que oferecer? Quanto de culto eu tenho que frequentar? Quanto de sacrifício eu tenho que fazer? Quanto de penitência eu tenho que fazer? Quer dizer, se o Senhor agradasse dessas coisas, estava resolvido para mim. Davi está aqui tentando acalmar sua consciência. E aqui tem um ponto, irmãos, que os divãs estão cheios. As farmácias estão cheias de remédio, tentando acalmar a consciência das pessoas. Mas nada tira a culpa, a não ser que se arrependa, a não ser que se confesse, a não ser que se deixe o pecado. Nada pode tratar da consciência acusada, açoitada pela culpa. Somente o arrependimento. Quarto lugar, é preciso ter uma nova atitude na presença de Deus e para com Deus. Verso 17, vamos dar uma olhadinha aí? Comigo, todo mundo? Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: diante do pecado, não há qualquer ritual religioso que possa resolver. A pompa dele, o tamanho dele, a abundância daquilo que se oferece. Nessa conjuntura, o único sacrifício que agrada a Deus é o coração quebrado, é o arrependimento verdadeiro. É a humilhação diante da poderosa mão de Deus. É isso que ele está dizendo. E aí, meus amados irmãos, é importante entender algo aqui. Alguém já disse que o diabo tem duas atitudes em relação ao pecado de um crente. A primeira atitude é essa: peca, vai, experimenta, faça, vai ser bom, você vai ter prazer, você vai curtir muito. E depois ele diz assim: agora não tem mais jeito. Agora você caiu, agora você está arruinado mesmo. Agora não tem saída não. Agora você está preso, agora não tem mais condições de você resolver o seu problema. Agora fuja de Deus. Quando na verdade, a proposta da graça, quando nós erramos e pecamos contra o nosso Deus, é corra para Deus. Corra para Deus. Faça como o pródigo. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Corra para os braços de Deus. Não tente fugir de Deus. Ele é misericordioso. Ele é compassivo. É Ele que vai trazer cura para a sua alma. É Ele que vai trazer restauração para Deus. Esse é o sacrifício que Deus espera de você. Um coração quebrantado, verdadeiramente arrependido. Uma confissão genuína e verdadeira do seu erro, do seu pecado. É isso que Davi está nos instruindo aí. Mas vamos ao terceiro ponto, que é a maior necessidade do pecador arrependido e perdoado. Primeira necessidade, irmãos, que Davi descreve aí, é a necessidade de um novo coração. Veja o verso 10 comigo, por favor. Leia comigo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim espírito inabalável. Veja você que aqui está o nosso real problema, é o nosso coração. O que Davi está admitindo aí? Eu não consigo dar a mim mesmo um novo coração. Eu não consigo produzir por mim mesmo um novo coração. Eu não sou a solução para a minha própria vida. Eu não tenho a solução para a minha própria vida. Só Deus pode criar em mim um novo coração. Só Deus. E veja você que ele não está pedindo: cria em mim, ó Deus, mais inteligência. Cria em mim, ó Deus, mais conhecimento. Cria em mim, ó Deus, mais poder. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. É verdade no íntimo que Deus quer. Sabe o que Deus está dizendo com isso? É dando um soco
na nossa presunção. Eu sou bom, eu resolvo, eu soluciono, eu tenho a força, eu tenho o poder. Não. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quais são as razões para termos um novo coração? Primeiro, por causa da infidelidade e da insinceridade da nossa natureza. Olha o verso 6 comigo. Leia o 6 comigo. Eis, vamos ler comigo, versículo 6. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que Deus está dizendo aqui? Eu não aceito teatro. Eu não aceito espiritualidade cênica. Eu não aceito maquiagem. Eu não aceito verniz. Eu não aceito aparência. Não adianta rasgar as vestes. É preciso rasgar o coração. Não adianta lágrimas de crocodilo. Eu estou vendo o coração. Eu conheço o coração. Eu quero verdade no íntimo. Eu quero honestidade. Segunda razão para termos um novo coração. Por causa da nossa falta de sabedoria. O versículo 6b diz assim: e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Dizem os entendidos que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Diz os entendidos. O que seria sabedoria? Sabedoria é ele ter olhado. Você não pode, às vezes, deixar de olhar determinadas coisas. Você viu, viu. Não está procurando, mas viu. O que você faz com o que você viu? Se sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, primeiro você agradece a Deus a beleza da criação. Segundo, fuja, dá o pé. Porque essa beleza não é para você. Não lhe pertence. Mas falta de sabedoria o que é? É desejar o que você não pode. É querer apropriar do que você não tem. E é fazer isso da pior maneira. Por isso ele está pedindo o quê? Sabedoria. Porque não adianta também apenas você sair de uma e cair noutra enrascada ali na frente. Eu nunca me esqueço de um fato que me marcou muito. Eu fui convidado para pregar certa feita, pastor Arival. Eu não vou citar a cidade, obviamente, nem o santo. Mas eu chego lá, o pastor que me convidou, em vez de me levar, que estava tudo acertado para ficar na casa dele, me levou para um hotel. E ele me disse assim: rapaz, me contou uma história longa para me dizer o seguinte: eu estou apaixonado por uma menina da igreja. E eu gastei longas 2 horas com esse cidadão, usando todos os conhecimentos que Deus me deu até aquele momento, para exortá-lo, para corrigi-lo, para dizer do perigo. Depois de 2 horas de conversa exaustiva, de Bíblia de ponta a ponta, ele começa a chorar. Eu falei: meu Deus, eu acho que valeu, o cara está se quebrantando. Quando ele enxugou as lágrimas, disse: mas o meu amor por essa menina é lindo demais. Aí eu falei: eu não vou embora dessa igreja sem falar com essa moça. Aí eu fui para o culto, mandei marcar uma entrevista com a moça. Falei: minha filha, você precisa confrontar esse cara. E se ele não mudar, você procure a liderança da sua igreja e põe um assunto na mesa. E você vai me ligar daqui a 1 mês para me dizer o que está acontecendo. Passado 1 mês, ela me ligou. Disse: pastor, fiz o que o senhor mandou. Agora me largou, está dando em cima da minha irmã. O que você precisa? Sabedoria. Porque sem sabedoria o cara vai cair aqui, vai cair ali, vai cair lá. Ele não vai corrigir a rota da vida dele. Claro que o cidadão está fora do ministério. Claro. Falta o quê? Sabedoria. Olhar para a vida com os olhos de Deus. Terceira razão por que você e eu precisamos do novo coração: por causa da nossa incapacidade de mudarmos a nós mesmos. Crie em mim, ó Deus. O Senhor cria em mim um coração novo, ou eu vou ter esse coração perverso, problemático, cheio de cobiça. O problema de Davi não é Batseba, é seu coração. Não é o mundo, é o seu coração. E só Deus pode dar um novo coração. Só Deus. Mas vamos para o último ponto da mensagem. Quais são os resultados do verdadeiro arrependimento? Primeiro, é a possessão ou é a posse de grande alegria e de grande júbilo. Leia comigo o verso 8, por favor. Vamos juntos. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, o pecado é terrível, é maligníssimo. O pecado é pior do que a morte, do que a doença, do que a pobreza, do que o sofrimento.
Esses males todos não podem nos afastar de Deus, mas o pecado afasta. O pecado traz sofrimento, é como um osso quebrado. Ele está dizendo aqui, com o osso esmagado. E você que já tomou algum tombo, já sofreu algum acidente, já fraturou algum osso do seu corpo, você sabe quanto dói. Dói muito. E diz que o pecado tem o mesmo efeito, provoca a mesma dor de um osso quebrado, de ossos esmagados. E o que ele está pedindo para Deus? Deus, agora eu quero alegria, Senhor. Porque não tem alegria no pecado. O pecado é uma fraude, é um engodo. Ele vai prometer alegria, dá pesar, vai prometer liberdade, vai escravizar, vai prometer vida e vai matar. O pecado vai levar você mais longe que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar e vai lhe custar um preço muito mais caro que você gostaria de pagar. Quando há perdão, há alegria. Mas notem comigo ainda o versículo 12. Olha o 12 comigo. Vamos ler juntos? Toda a igreja? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Preste atenção que Davi não pede a restituição da salvação. Essa é uma convicção que nós temos à luz das Escrituras, que salvação é uma dádiva de Deus, que Deus dá e não toma de volta. Preste atenção aqui. Um crente, e Davi era um homem crente. Alguém tem dúvida disso? Homem crente. Um crente pode, não deve, pode cair em pecado. Mas se é crente, ao ser confrontado, ele vai se arrepender. Quando um crente peca, ele não perde a salvação. Ele perde o quê? A alegria da salvação. Não é possível estar em pecado e ao mesmo tempo estar com alegria da salvação. Houve um momento na vida de Davi que ele ficou com os seus ossos esmagados. Ele alagava o seu leito com as suas lágrimas. Ele não tinha paz. A mão de Deus pesava dia e noite sobre ele. Ele se arrepende e pede: Deus, devolve-me a alegria, Senhor, da salvação. Eu sou teu servo. Dá-me de volta a alegria. Talvez eu estou falando para gente aqui nesta noite que está precisando da alegria da salvação. Talvez você que está nos assistindo está precisando de fazer essa oração: Senhor, dá-me a alegria da salvação. É necessário reconhecer o seu erro, confessar o seu pecado, abandonar o seu pecado, porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O pecado é um ladrão da alegria, mas a graça de Deus é maior que o seu pecado. Deus pode perdoar, Deus pode restaurar, Deus pode levantar, Deus pode refazer a sua vida, Deus pode botar você de pé e botar um cântico de louvor em seus lábios. Segundo lugar e último lugar, Davi agora, perdoado por Deus, deseja viver para a glória de Deus e testemunhar para os demais as maravilhas de Deus. Porque nós, quando um crente está amarrado aí por uma situação de pecado, a primeira coisa que acaba na vida dele é o testemunho. Ele não fala mais, ele está envergonhado. E ele passou um tempo assim. Vamos ver o que ele vai falar? Versículos 13 a 15. Leia comigo, por favor, toda a igreja. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. No lugar de gemido, louvores. No lugar de choro, alegria. No lugar de um silêncio covarde, testemunho vibrante. O perdão de Deus restaura e restaura por completo. Ele estava sendo uma maldição na vida de tanta gente. Foi na vida de Batseba, foi na vida de Urias, foi na vida de Joabe, que foi o parceiro do crime. Foi uma maldição na vida do povo. Mais gente morreu por causa disso. Mas agora este homem não quer mais ser um problema, ele quer ser solução, ele quer ser um abençoador, ele quer ser um proclamador, ele quer testemunhar do que Deus fez na sua vida e através da sua vida. Tem alguém aqui hoje que precisando voltar-se para Deus, como Davi? Tem aqui hoje alguém precisando desta restauração de Deus, como Davi? Não fuja, não negue, confesse, arrependa-se, abandone o pecado. O arrependimento é o único caminho de restauração. E o perdão de Deus é completo, é perfeito, é cabal. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra.
A Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar e ninguém mais pode rebuscar este poço. A graça de Deus é maior que o nosso pecado, a ponto de o filho de Batseba com Davi ser o sucessor de Davi, Salomão, o homem mais sábio do seu tempo. Hoje Deus está aqui para restaurar nossa vida, para perdoar o nosso pecado e para nos pôr de pé. Agora você ouvirá uma análise original do canal Culture Revival Brasil. Precisamos reconhecer que todos nós somos falhos e dependemos inteiramente da imensa misericórdia de Deus. Muitas vezes o mundo nos incentiva a dar desculpas, a culpar os outros ou a tentar esconder nossos erros. Mas o verdadeiro caminho para a cura exige que encaremos nossa própria alma e confessemos que nossos pecados são, acima de tudo, uma rebelião contra o Senhor. Não há ritual, esforço ou sacrifício humano capaz de limpar a nossa consciência. Por isso, devemos correr para os braços do Pai e clamar para que Ele crie em nós um coração puro e nos dê a sua sabedoria. Quando nos apresentamos diante dele com um espírito verdadeiramente quebrantado e contrito, Ele não apenas apaga as nossas transgressões, mas também nos restaura por completo, restituindo a alegria da nossa salvação para que possamos viver para a sua glória e testemunhar o seu amor e poder àqueles que estão ao nosso redor. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Culture Revival Brasil para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.